Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando Grandes por Bessa deste sábado 2 de março. Primeiro sábado de março. E hoje a gente começa falando aqui de um assunto que tem tudo a ver com Curitiba, que é o nosso Festival de Curitiba, que já se chamou Festival de Teatro de Curitiba, mas que com o decorrer dos anos foi incorporando tanta coisa, tantas atrações, tantas, enfim, novidades, que acabou virando o Festival de Curitiba. E hoje eu estou recebendo aqui no Grandes por Bessa, desse sábado, a Fabiola Passini, que é a diretora do Festival de Curitiba. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Bessa. Muito obrigada pela abertura de a gente poder falar sobre o festival com você. Que bom. Bom, vocês estão em contagem regressiva, né? O festival começa dia 25 de março agora, né? Isso, tá quase aí. O festival se aproxima já agora no mês de março e a gente já tá com todos os preparativos na ponta da agulha. Exatamente. Então, o festival vai até 7 de abril, né? 7 de abril, começa dia 25 de março e vai até dia 7 de abril. Reunindo mais de 300 atrações e grandes nomes da dramaturgia, além de estreias nacionais e espetáculos gratuitos, que é uma marca do festival, né? Com certeza. A gente tem mais de 100 espetáculos gratuitos, tem muitos espetáculos que acontecem na rua, na 15, na Praça Ruínas, na Osório, na região metropolitana, e muitos espaços também têm espetáculos que são gratuitos. Quer dizer, o festival também já está deixando de ser um pouco de Curitiba para ser um festival, assim, da região metropolitana. Ou da grande Curitiba, né? Isso, a gente já vem fazendo isso há alguns anos, é super importante, a gente entende essa necessidade de ir até essas regiões, mas a gente também faz um trabalho legal que é de trazer muitas instituições e comunidades para cá, também para assistir o festival. Uhum. Fabiola, antes de falar, né, das atrações e tudo mais, eu queria só falar rapidamente aqui de você. Você é atriz, né? Você tem formação como atriz, né? Sim, me formei como atriz na FAP, aqui em Curitiba. Faculdade de Artes do Paraná. Faculdade de Artes do Paraná, isso mesmo. E você chegou a atuar no festival? Não, no festival eu nunca atuei. Eu vim pra cá pra fazer a faculdade, mas eu nunca cheguei a atuar no festival. De Xanxerê, Santa Catarina. E você queria ser atriz? Eu queria ser atriz, mas durante o processo da faculdade eu fui entendendo que o meu caminho era a produção. E aí, durante ainda a faculdade, eu comecei a trabalhar na bilheteria do festival. Eu fazia em 2009. Uhum. Eu fazia apoio de bilheteria no festival. Contratada? Como contratada. Eu ficava nas filas, porque naquela época não tinha venda de ingresso online. Então, tudo era no shopping, né? E formavam filas enormes para comprar ingresso. Então, o meu trabalho era ficar na fila, ajudando as pessoas a escolherem os seus ingressos, para elas chegarem lá na hora de comprar, ser mais rápido. Sim, porque senão a pessoa chegava lá e ficava assim, mas deixa eu ver, mas qual que é o ator que tá nessa peça, tal, né? Era exatamente isso. Acho que levava uns 15 minutos até a pessoa escolher, Exato, né? Aí meu trabalho era esse. Eu adorava, porque eu conversava sobre teatro com as pessoas, que é uma das coisas que eu mais gosto de conversar. Então as pessoas chegavam lá já sabendo que elas iam comprar. Você fazia mais ou menos o papel assim que o maître faz no restaurante, né? Que já é tipo adiantar o prato, como é que é e tal, né? Exatamente. Né? Aí depois disso eu comecei a trabalhar na Parnax e... Foi aí que você conheceu o Leandro, então? Foi aí que eu conheci 2009? O Leandro, em 2009. Porque até então o Leandro era o único diretor, proprietário, né, do festival, isso, né? Tiveram outros sócios do Leandro. Sim, lá atrás, no começo. Lá atrás, Aí depois ele passou um tempo o sozinho. O Vitor e o Cássio, exato. O Vitor Arones e o Cássio Chamek. Aí aos poucos eu fui entrando na produção, depois na coordenação de produção. E aí você esqueceu... Esqueci. Que queria ser atriz. Às vezes eu ainda penso nisso, assim. Às vezes eu sonho que eu tô atuando. Isso é bem forte, assim. Mas é bem difícil dividir produção com atuação. Sim, e hoje você é sócia do Leandro, sim, né? Na Parnax, que é a empresa dona do festival. Exatamente. Né? Que promove o festival. Que promove o festival. A gente trabalha o ano inteiro. A Parnax não faz só o festival, né? Não, a Parnax faz outras coisas durante o ano. Todos esses produtos que emergem do festival, o Risorama acontece o ano inteiro. O Guritiba acontece o ano inteiro. O Gastronomics também acontece durante o ano. Tem todos esses produtos, então a gente tem um trabalho grande durante o ano. Assim. Então a gente trabalha na Parnax com isso. E aí o Leandro, em 2023, um ano antes da pandemia, me convidou para fazer a direção com ele. E aí estou aí, fazendo a direção com ele. E acho que formamos uma boa dupla.
Eu penso muito mais no lado artístico. O Leandro tem uma visão bastante comercial, importantíssima para mim também. Claro. E aprender bastante com ele, né? Porque são aí 31 anos de festival, é muita coisa. O Leandro tá desde o início, né? Exatamente. Bom, então agora vamos falar do festival esse ano, né? Vamos lá. O festival sempre tem muitas atrações. O Festival de Curitiba, a cada ano ele consegue, enfim, se renovar e trazer. Vamos começar falando da atração de abertura. A própria abertura vai ser num lugar que nunca recebeu antes a abertura, né? O evento de abertura. Ultimamente vocês estavam fazendo no MON, né? No Museu Oscar Niemeyer. O do MON foi a de 30 anos. Quando a gente comemorou os 30 anos, a gente fez uma festa lá. Mas passado, geralmente, então. o ano passado... Não, foi o ano retrasado. Tá. E aí, geralmente, a gente procura... 2022. 2022, isso. A gente procura... A abertura, geralmente, é no Teatro Guaíra, no Guairão. Isso. E a gente procura um espaço por perto para fazer a festa. Então, também já tem sempre essa... As pessoas ficam querendo saber onde vai ser a próxima festa. Ano passado foi no Guairão. E a festa foi ali numa vila urbana, ali, né? Ali na Marechal Deodoro. Ali pertinho, que a gente formou um caminho, foi que as pessoas... pé e tal, isso. Iluminado, né? Aí a gente sempre fica procurando esse espaço. Mas esse ano, como a gente já tinha em mente que poderia ser uma festa, que não uma peça de teatro propriamente dita, para abertura... Nós temos convencional, né? Aquela peça... Exato. Então a gente já focou num espaço que poderia abrigar uma coisa tão grande como a gente está trazendo agora. Vai ser lá no ViaSoft. No ViaSoft Experience. Lá no campus da Universidade Positivo, exatamente. Tá. E o espetáculo, né, de abertura, que é uma novidade que vocês anunciaram há poucos dias aí, me ajude aqui, É o Caprichoso e Garantido, o Duelo da Amazônia, é o nome do espetáculo. Vocês vão trazer um pouco a Amazônia aqui para Curitiba. Isso, que é o Festival de Parintins, que acontece há 110 anos, né? A gente, claro, não vai conseguir representar o Festival de Parintins aqui, longe disso, é uma festa gigantesca lá, são 120 mil pessoas dentro do bombódromo que eles chamam. Vai ser um pocket, assim, do Parintins. Exatamente, os bois Caprichoso e Garantido. Eles têm esse espetáculo que eles exportam para vender o show, para mostrar como vai ser e tudo. Então a gente convidou esse espetáculo para vir para o festival, para abrir. Eles ficaram super felizes, a gente também, que deu certo, porque dentro da mostra... É a primeira vez que eles estão vindo aqui para o Sul, né? Para o Sul, é a primeira vez. Dentro da mostra, a curadoria desse ano, ela escolheu também fazer um eixo amazônico. A gente tem 3 espetáculos que são da Amazônia, que é o Cabaré Chinelo, a Companhia de Dança do Amazonas e um ritual performance indígena, que a gente vai trazer também um pajé para cá. E aí, pensando nesse eixo amazônico, quando a curadoria trouxe a ideia de ter os bois de Parintins, pra gente caiu com uma luva, foi maravilhoso. Porque é muito inédito, o festival procura também isso na abertura, né? Que seja uma atração inédita. E eu acho que nada mais inédito. E é até interessante, porque a gente fala de uma festa que acontece em Parintins há 110 anos e que lá é extremamente importante e que nunca chegou no Sul. Então a gente diz que a gente vai fazer também um intercâmbio cultural entre as regiões. Tem muita gente como eu que nunca viu ao vivo esse espetáculo, né? Essas manifestações culturais lá da Amazônia, né? É muito difícil chegar até Parintins também, né? Você tem que ir para Manaus, de Manaus Parintins é uma ilha. Tem que atravessar o país. Tem que atravessar o país, então fica mais difícil mesmo. Mas então, isso é uma coisa que eu digo para as pessoas aproveitarem, que vai estar aqui uma amostra do que é o Festival de Parintins, essa cultura tão maravilhosa, que é o boi caprichoso garantido, essa paixão que eles têm por essa terra, por essa carnaval, cultura. Né? Né? Lembra bastante, as alegorias lembram bastante. É um carnaval amazônico. É um carnaval amazônico, dá pra dizer assim, que acontece sempre em julho. Tá, mas aí essa noite é só para convidados, só para convidados, mas a gente vai ter 2 sessões pro público, que acontece no Teatro Positivo, no dia 26 e 27 de março. Aí no teatro. Daí é no teatro. No Grande. No Grande. Aí pro público mesmo. Pro público em geral. E claro que os ingressos já devem estar... Estão super procurados. Quase se esgotando, né? Desculpe, pode falar. Mas só porque o pessoal quer realmente conhecer isso, né? Sim. Que fala tanto dessa cultura amazonense, os bois são tão famosos, então o pessoal tá procurando bastante. E os bois são... Eles já estão em Curitiba ou não? Não, ainda não. Ainda não. Tá cedo ainda. Demora um pouco também para chegar até aqui. Bom, e aí já tem muitos espetáculos. Aí a festa vai ser lá, né? Daí tem a apresentação e daí a festa vai ser lá, porque o espaço é grande, né?
espaço é grande, a gente vai pensar nesse formato mesmo, muito parecido com o que foi o MON, que é uma apresentação, e logo em seguida já vem a festa. Você entra no espaço já imaginando que seja festa. E o espaço vai receber alguma decoração especial para isso? A gente está preparando isso, sim. Legal. Bom, eu sei que mal foram colocados à venda alguns ingressos para alguns espetáculos e já esgotaram, né? Já esgotaram. Isso já tem alguns dias aí. E já tem bastante dias. Quais espetáculos? Quando nós abrimos a bilheteria no dia 6 de fevereiro, foi uma coisa impressionante a quantidade de ingressos que a gente vendeu no primeiro dia. Coisa que nunca tinha acontecido. A gente vendeu mais que o dobro comparado ao primeiro dia do ano passado. E isso pra gente, eu acho incrível, eu acho uma resposta maravilhosa da edição passada, que foi um sucesso, e eu acho que as pessoas não querem ficar de fora do festival, então eu acho que estamos por um caminho certo. E a cada dia a gente se surpreende com uma atração esgotando, assim. Então ainda há tempo, quem está escutando, de se programar e não ficar de fora do festival. Correr, assistir, comprar ingresso. Bom, Fabiola, eu tô com o guia aqui, né, que eu ganhei aqui do Max, que é o assessor de imprensa aqui do festival já também há muitos anos, está aqui junto com a gente. Isso aqui, esse guia do festival, ele é o guia oficial, ele é uma bíblia, né? É uma bíblia. Tem muita coisa. Tem muita coisa, e é legal, a gente começou faz uns 3 anos já a criar umas matérias dentro do guia, porque ele vira realmente um recorte histórico do que é essa época, né? Então, a gente quando foi fazer a pesquisa do festival, quando a gente completou 30 anos, a gente contratou uma pesquisadora. Então, a gente tem uma pesquisa do festival gigantesca, e a gente percebeu o quanto é importante a gente ter materiais que também dizem o que é aquela época, né? O que o teatro brasileiro naquela época estava falando. O guia do festival, ele pode ajudar muito nisso. Porque aqui a gente tem um recorte do que acontece no Brasil. Porque a cada ano também o festival vai incluindo novos públicos, né? Novos públicos, sim. Agregando novos públicos. Por exemplo, agora a gente vê uma coisa que é interessantíssima, que é a questão da acessibilidade dentro do festival, né? Sim. A gente tem esse ano uma mostra, que é a Mostra Surda de Teatro. Esse também é um marco. Olha só. Aliás, ano passado, falando em acessibilidade, vocês contrataram, né, como recepcionistas, uma molecada aí, meninos e meninas com síndrome de Down. Isso, né? E a gente vai repetir esse ano também. Tem até a Pietra Silvestre, que é uma atriz, né? A Pietra trabalhou com a gente que fazia ano passado. parte lá dessa equipe, muito bacana. Quem chegava ali, acho que pelo menos na abertura, né? Na abertura e durante todo o festival, na recepção dos teatros. Isso, Eles trabalharam com a gente. Foi fantástico, a gente vai repetir esse ano com certeza. Eles vão estar de novo? Vão estar de novo. Olha só. Aliás, parabéns por essa ideia. Bom, os ingressos estão à venda, né? Vocês têm, claro, as vendas online, isso já acontece há alguns anos, né? E também a bilheteria física fica no Parque Shopping Barigui. Isso, a bilheteria exclusiva lá no Parque Shopping Barigui. É só lá, física é só lá. Só lá esse ano. Tá. Fica lá. Ok. E aí, o que tem de atração? Porque para quem não conhece a dinâmica do Festival de Curitiba, né, tem a mostra oficial Lúcia Camargo, né? Isso, tem a mostra oficial que tem uma curadoria, né, que é composta pela Giovana Soar, que é aqui de Curitiba, da Companhia Brasileira, Daniele Sampaio, que é uma produtora de São Paulo, e pelo crítico teatral chamado Patrick Pessoa. O Patrick sempre veio para cá há muitos anos já, e a gente convidou desde o ano passado eles para a curadoria. Então eles escolhem esses espetáculos, esse ano são 22, com abertura 23 espetáculos, que passam por uma seleção anual, aí eles assistem teatro o ano inteiro. Eles são os olheiros. Os olheiros, exatamente, e eles leem, e todos os projetos, a gente recebe inúmeros projetos de companhias que querem muito participar do festival, e aí escolhem esses espetáculos, né? E, por exemplo, tem uma dinâmica que é muito interessante, como o festival já é muito conhecido nacionalmente, por exemplo, esse espetáculo do Fábio Porchat, é uma estreia dele, né? Ele estreando como diretor de teatro, com 3 grandes atrizes. E aí, ele, quando decidiu que ia fazer essa peça, o produtor nos procurou pra participar. Seria legal a gente ter o Porchat. Vocês topam? Vocês acham que é legal ter o Porchat no festival? Cara, demais.
Mas é uma abertura, é uma estreia. O que vocês acham? A gente topou na hora. Então tem muito interesse dos artistas que já são muito renomados. O Festival de Curitiba é uma super vitrine, né? Uma super vitrine. E querem se apresentar aqui. A gente fica muito feliz com isso. Todo mundo fica muito honrado. Assim como o Festival de Cinema está programado, né? Ou o cinema, né? Quando se fala em festival, né? Sim. Curitiba, teatro é aqui, né? É aqui, com teatro certeza. E outras manifestações, né? Sim. E a gente fica super feliz com isso, assim, todo ano a gente recebe, e é pena que a gente não tem espaço para todo mundo, né, mas existem muitos outros artistas que procuram a gente para estarem no festival, mas a gente não tem espaço para todo mundo. Essas 300 atrações, mais de 300, já estão incluídas todas aí? Todas. Fringe e tudo mais? Todas. Risorama. Mishimashi. O Risorama, né, que é um festival dentro do festival, né? É um festival dentro do festival. Que é comandado pelo Diogo Portugal. Pelo Diogo Portugal, e esse ano o Risorama completa 20 anos. E é um marco histórico, porque o Risorama foi o primeiro evento de stand-up comedy do Brasil, né? Isso. Então Começou em Curitiba. Começou em Curitiba com o Diogo Portugal, e esse ano completando 20 anos, e vai ser um marco também. Então o Diogo convidou vários stand-ups, os mais renomados, para fazerem parte dessas noites. E uma coisa que a gente fica, eu pelo menos fico muito impressionada, são os fãs do Risorama. O Risorama já tem sessões esgotadas, é lá no ViaSoft Experience também. Vai ser lá também? Também, é um lugar enorme. Porque antes era ali no parque. No Parque Shopping Barigui também. Naquele anexo ali do shopping. Exatamente, né? Agora mudou. Parque Shopping. Exato, aí mudou pro Positivo desde o ano passado. Parque Cultural, né? Parque Cultural, E agora mudou pro Positivo. Então vai ser lá também. Vai ser lá também. E deu muito certo. E as pessoas... É impressionante. As vendas de ingressos do Risorama, elas correm soltas, assim. É um fenômeno. As pessoas adoram stand-up comedy aqui em Curitiba. Eu acho que dá pra dizer que Curitiba é o berço do stand-up comedy, né? Também acho. Esse ano a gente vai ter a Danilo Gentili, que tá desde o início, Marley Cevada, Igor Guimarães, Patrick Maia, Nani People, que foi a mestre de cerimônias do Risorama durante muitos anos. Então vão ser noites icônicas, assim, e históricas, contando esses 20 anos do Risorama. Aliás, o Diogo tá de parabéns, né? Porque o Diogo, que é um curitibano, né? Tá sempre aqui com a gente também. Tem a casa de shows dele aqui, a The House, agora também. Que tá fazendo um sucesso. Isso. Bom, e além disso, então já falamos aqui, né? Da Mostra Lúcia Camargo. Quais são os principais espetáculos da Mostra Lúcia Camargo, que é a mostra oficial? É difícil a gente falar quais são os principais, porque pra gente todos eles estão aqui, eles são os principais, né? Sim. Mas a gente tem nomes muito conhecidos, tem grandes nomes do teatro brasileiro. Por exemplo, Marco Nanini, dirigido pelo Gerald Thomas. Que já é um habitué do festival, né? O Nanini. Sim. E fazia agora uns anos que ele não vinha, que ele não estava mais fazendo teatro. Então também foi uma coisa muito legal. O Nanini tem alguma peça de teatro, é claro que a gente vai convidar. Qual que é o espetáculo mesmo? Se chama Traidor. Isso. Assim, uma peça escrita e dirigida pelo Gerald Thomas, Isso, né? É uma especialmente peça para o Marco Nanini. Especialmente para ele, é uma peça e tanto, assim. E é muito legal, porque as pessoas vão assistir esse espetáculo e vão ver o Marco Nanini fazendo aí um outro personagem que não é o da comédia, que todo mundo tá habituado, né? Mas é um grande ator em cena, então... Sim, indiscutivelmente um grande ator, né? Magnífico, e ele tá melhor do que nunca nessa peça. Eu assisti ela ano passado. Essa que os ingressos já se esgotaram? Isso. Assim que abriram as vendas? Essa foi muito rápido. Então, quem quiser ver... Agora é uma pena. Corre pra ver as outras, enquanto dá tempo. E aí, Duetos, que é uma peça com o Eduardo Moscovis e a Patrícia Travassos, é uma super comédia deliciosa. Você ri do início ao final, uma comédia leve, divertida. Conta a história aí de um casal que às vezes eles são um casal, às vezes eles são amigos, às vezes trabalham juntos. É divertidíssima. Diz que já foi apresentada em mais de 20 países essa peça. É um texto muito famoso do Peter Killer, e aí eles fazem essa peça em São Paulo. Essa peça entra em cartaz e esgota, e eles fazem sessão extra. É uma coisa impressionante, é uma delícia. Fica super a minha recomendação, inclusive ainda tem ingresso. Ainda tem ingressos? Ainda tem. Tá. E Sagração, da Débora Coker, que a Débora Coker também, todo espetáculo novo da Débora Coker a gente apresenta aqui. Claro. E esse espetáculo vai estrear... Espetáculo de dança, né? Espetáculo de dança, estreia agora em março também. Não vai ser no festival, mas logo em seguida da estreia,
Curitiba já é a próxima cidade da turnê que ela vai fazer. Tá. E aí o Fábio Porchat, que eu já falei. Com Agora Que São Elas. Isso. E o Luiz Melo, que eu acho que é muito legal falar, um grande paranaense, que a gente tem muita felicidade de poder contar com esse espetáculo chamado Mutações. Mutações que ele já estreou, né, inclusive. Que ele já estreou e foi um super sucesso em São Paulo. Isso. Eu não assisti esse espetáculo ainda, mas todo mundo que assistiu me contou e falou que é belíssimo. Então você vai assistir aqui no festival. Com certeza. Esse é um que eu não vou perder. Aliás, o Mutações foi indicado aos prêmios Shell e a APCA, né? Associação Paulista de Críticos de Arte. Isso. Né? E o Luiz Melo em cena, que é uma aula, né? O Melo realmente, né? Eu vi assim, não vi o espetáculo, mas vi alguns vídeos, algumas fotos e tal. Ele realmente... Existe isso. Tem uns atores que a gente não precisa nem saber o que ele tá fazendo. Se vai estar em cena, a gente tem que assistir. Sim. É que nem, por exemplo, o Galpão, o Grupo Galpão, que tá também. Todo espetáculo novo do Galpão vai estar aqui. Você não precisa saber nem o nome do espetáculo, mas eu vou dizer, Cabaré Coragem. Mas você vê pelo Grupo Galpão, você vai, porque é certeza que é bom. A gente tem um espetáculo de qualidade. Você vai se guiando já pelo grupo, pelo ator, você sabe que é bom. Exatamente. Olha, tanta coisa aqui que dá vontade de falar de cada uma, assim, né? Dedicar aqui um tempo para cada uma. Mas vamos lá, o que mais temos? Temos também, nós temos dentro da Mostra Lúcia Camargo, não é dentro da Mostra Lúcia Camargo, na verdade, faz parte da programação de teatro, mas é uma nova mostra que se chama Temporada de Grandes Musicais. E aí, essa é uma estreia dentro do festival, essa é uma novidade. Nós temos 4 musicais, grandes musicais. Os Bois, que são classificados como musicais. E aí depois a gente tem Silvio Santos Vem Aí. Opa, é mesmo? É bem legal, é um musical que fez muito sucesso e tá viajando o Brasil inteiro. Também vai ser lá daí esse no Teatro Positivo mesmo. Sim, que é com a... Aqui, eu tô vendo aqui, com a participação de personagens icônicos como Gugu Liberato, Hebe Camargo, Elco Maravilha, Wagner Montes, Bozo, Pedro de Lara, entre outros. Divertidíssimo. Claro que com covers, né? Porque alguns aqui já morreram. Divertidíssimo, é a representação do que é o programa, dos vários programas que o Silvio já teve. É muito divertido, é uma galera em cena. Aí daí a gente tem o Ney Mato Grosso, Um Homem com H, também um espetáculo que fez muito sucesso, tem feito. Vale muito a pena. E o nosso último musical chama Carmen, a Grande Pequena Notável, que é a história da Carmen Miranda. Olha só. E não tem um aqui com a... que eu tava vendo aqui, esse Macacos? Esse não é musical? Não, esse não é musical. Tá. Esse é com Cleiton Nascimento. E esse espetáculo esgotou no dia que a gente abriu as vendas. Não, é que tá junto aqui com, além do musical Lissi Brandão, Na Palma da Mão. Né, que conta a história da Lissi Brandão. Também, esse é um musical. Esse é um musical, Macacos não é. Um dos 4 musicais. Isso. Tá. Ok. Bom, bom, vamos falar aqui um pouco das outras atrações paralelas do festival, que são muitas, né? Vamos lá. Tem Guritiba, tem o Gastronomics. Vai ser no MON de novo? Não, o Gastronomics vai ser também lá no Teatro Positivo. Então esse ano não vai ter nada no MON? Não vai, infelizmente. Tá. Não vai ter nada no MON. Mas lá dentro da Universidade Positivo, no estacionamento do Teatro Positivo pequeno, tem um lago. Sim. A gente vai fazer ali o Gastronomics. Pela primeira vez também. Um clima super gostoso, agradável, uma delícia aquele espaço. É um cenário bonito ali, né? Cenário também, bonito. Tanto quanto é o MON, né? Exato. E aí os chefes ainda estão sendo fechados, mas o Celso Freire, nosso curador, quem faz esses convites e está preparando uma edição super deliciosa, que dá água na boca, dá para dizer assim. Sim. O Gastronomics é sempre muito, muito gostoso e é um evento que você pode fazer com calma, para almoçar, as crianças podem brincar, escutar uma música gostosa. Sim. Esse é o Gastronomics. E o Mishmash, né? E o Mishmash, que esse ano traz também uma novidade. A nossa mestra de cerimônias é a Alessandra Maestrini. Para quem não lembra pelo nome, mas ela fez um personagem icônico, se chamava Bozena, do Sai de Baixo. E vai ser ela, então, nossa mestra de cerimônias. E isso, o Mishmash, ele é um cabaré, em formato cabaré. São vários artistas que compõem um espetáculo que é produzido aqui. E isso é bem interessante, né? Isso é um desafio também para a equipe de direção artística e os curadores, porque são curtas cenas de espetáculos circenses, de malabarismo, de diversos tipos de atores, e eles não se conhecem. Eles chegam em Curitiba e o diretor monta um espetáculo com eles. E aí entra também a mestra de cerimônias esse ano, que é a Alessandra Maestrini, para compor essa trupe
inteira. E o Mishimash é legal porque, assim, eu sempre digo, existe uma lacuna grande entre teatro infantil e adulto, né? Então, os pais ou levam as crianças para ver teatro infantil, ou os adultos vão ver teatro adulto, né? O Mishimash é uma programação que você pode se divertir com todo mundo. Você vai se divertir junto com teu filho, junto com o avô, com o tio, com amigos. É uma linguagem para todos. É uma linguagem universal para todas as idades. Então é um evento para você fazer em família mesmo. Bacana. Olha só, infelizmente o nosso tempo aqui já está no final e a gente está falando aqui com a Fabiola Pacini sobre o Festival de Curitiba, que começa agora dia 25 de março até 7 de abril. Eu acho que a gente passou aqui por tudo um pouco, né, Fabiola? Tudo, mas é impressionante, né? Que talvez o festival... tenha faltado uma coisinha ou outra, mas acho que... tanta coisa que o festival tem, quando a gente começa a falar, que a gente até pensa, meu Deus do céu, como esse festival quantas é grande. Quantas pessoas vão... Trabalhar, não, e vão vir para Curitiba para atuar e trabalhar. Muita gente, assim, de atores, a gente tem mais de 1.500 atores nesses 13 dias. Fora técnicos e tudo mais, né? Trabalhadores, a gente tem em média de 600 diretos, empregos diretos, né? Certo. O festival move muito com a economia criativa da cidade, uma coisa impressionante. O local, restaurante, bares, estacionamentos, hotéis, tudo fica cheio durante esse ano. Tem gente que tira férias de outras regiões do Brasil para vir pro festival, para acompanhar o festival. Olha só. O que mostra que ele já não é mais só de Curitiba. Então, não é de Curitiba. Quase que do Brasil já. Sim. Fabiola, muito obrigado, né? Eu sei que vocês estão na correria aí, nessa contagem regressiva, né? Mas por ter aceitado aqui o nosso convite para vir aqui, muito obrigado. Eu que agradeço muito a abertura de vocês pra gente falar do festival, que é sempre gostoso. Muito obrigada. Legal. E a gente faz um rápido intervalo e já voltamos conversando com o engenheiro civil Norton Mello, que vem falar aqui sobre a questão da longevidade, né, das pessoas, que hoje em dia as pessoas estão vivendo mais e o que está sendo pensado para esse público. É um minutinho e a gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, para Curitiba, litoral do Paraná e também para o interior, inclusive para a nossa nova Jovem Pan Foz do Iguaçu. E nesse segundo bloco do Grandes por Bessa, eu tenho o prazer de receber o engenheiro civil Norton Mello. A gente vai falar de um tema que eu tenho certeza interessa a muita gente, a todos nós. Vamos falar de longevidade, né? Longevidade, principalmente longevidade saudável. O Norton, ele não é médico, ele é engenheiro civil, mas é mestre em engenharia biomédica. É um engenheiro cujos olhos estão voltados aí nos últimos anos, últimas décadas talvez, para essa questão, né, das moradias apropriadas para pessoas
por os chamados, né, 60 mais, e já que as pessoas estão vivendo mais e com boa qualidade de vida. Bom dia, Norton. Seja bem-vindo aqui ao Grandes por Bessa. Muito obrigado pela confiança, né? Mais uma vez estarmos juntos, para mim é um privilégio estar aqui com você. Legal, Norton. Olha só, a gente se conhece há tantos anos, né? A gente estava brincando há pouco aqui, brincando não, falando sério, né? 30 e tantos anos já, né? Te conheci quando você era presidente da Associação do Diabético Carente, é isso? Exatamente. Acertei o nome? Acertou o nome, é isso aí. Né? Ainda existe essa associação? Não existe, Bessa. Infelizmente não existe mais e é uma felicidade que essas associações elas acabam por não ter mais necessidade de existência. Naquela época em que estávamos juntos, né? Você acompanhou bem essa fase, era uma época em que o governo ainda não distribuía insulina, não distribuía equipamentos para monitoramento de glicemia. E hoje melhorou muito, né? Hoje o governo fornece isso gratuitamente, né? Então, eu fico muito feliz de saber que hoje não faz muito sentido ter uma associação de diabetes. E você, não sei se você foi fundador, mas você era o presidente. Sim. Mas aquilo você fazia, porque você é diabético, mas você fazia como uma causa também, né? Para ajudar pessoas aí que não tinham condições de ter acesso à insulina, ao medicamento, né? Exatamente. Então, naquela época, até hoje, manejar o paciente diabético é muito caro, né? Mas o governo fornece essas opções. Naquela época, não. Então, principalmente as pessoas de baixa renda, elas sofriam muito, né? Para ter acesso não só à insulina ou ao monitoramento, mas ter acesso até a uma simples consulta médica, né? Então, naquela época, sim, fazia-se necessário uma espécie de proteção dessas pessoas, né? Até com relação houve aquele boom de alimentos diet. Sim, sim. Né? Então, coisas que se lançavam como diet e tudo mais e que, na verdade, tinham bastante açúcar, né? Então, até que todo esse movimento se tranquilizasse, houve uma atuação muito forte, né, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para a regulamentação de todas essas regras. Né? Sem dúvida. Bom, isso aqui foi só para a gente introduzir aqui, né, como é que nós nos conhecemos, porque eu como jornalista, você como... Na época você estava estudando, né? Você estava ainda, acho que na faculdade. Estava na faculdade ainda. De engenharia, né? Isso. Bom, e aí, talvez até em função disso, né, dessa sua... Pelo fato de você ser diabético e você se envolver nessa luta, né, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né, dos diabéticos carentes principalmente, você acabou se voltando como engenheiro depois para a biomedicina, né? Perfeito. Essa foi a trajetória. Foi. Né? Então eu mergulhei... Porque você podia estar aí construindo prédios, simplesmente, apartamentos e tal. Mas eu já foi meio de caso... Ou pontes e outras coisas, né? Já foi meio de caso pensado, sabe? Foi. Eu, assim que saí da faculdade de engenharia, eu já ingressei no antigo Cefet, hoje o TFPR, no mestrado de engenharia biomédica e anos depois eu fui fazer meu doutorado daí fora, né? Também nessa área de saúde, né? Então a minha carreira toda foi direcionada para a área de saúde. Eu estou vendo aqui, né, que você tem, o teu currículo aqui é bem farto aqui nesses títulos, né? Você é mestre em engenharia biomédica pela UTFPR, PhD em gestão de saúde e senior living pela Florida Christian University, onde você dá aula, inclusive, hoje, né? Dou aula no curso de mestrado e doutorado lá nos Estados Unidos. Fundador e sócio da Bioeng Projetos, membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, International Federation of Hospital Engineer. Enfim, eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, senão a gente já gasta o tempo aqui só lendo o teu currículo. Mas o principal é que eu sou teu amigo. Eu acho que esse é o maior título que eu guardo até hoje. Obrigado. Olha só, mas o que me fez te convidar para vir aqui foi quando você me contou que você foi convidado para ser professor no sistema Albert Einstein de ensino, com aulas para pós-graduação em gestão de ILPIs, né, que vem a ser instituições de longa permanência. E, né, você vai dar aula lá no curso de gestão aqui de instituições de longa permanência para idosos. E falando, né, e esse assunto está aí na ordem do dia, porque as pessoas estão vivendo mais, graças às melhores condições de alimentação, saneamento básico, higiene, acesso a medicamentos, como a gente falou há pouco aqui, e tratamentos, né? E o impacto do envelhecimento populacional é visível, né? A gente está vendo que o Brasil e muitos outros países estão envelhecendo rapidamente, né?
E essas Sim. pessoas precisam de locais para viver adequadamente, né? Eu te diria que o tema longevidade é um tema preocupante em todos os países, né? Então, ao contrário da Europa, que já é um continente mais envelhecido, vamos dizer assim, a América Latina, ela até 2030 vai crescer em 71% o número de pessoas idosas. Então, é 2030 está aí já. Sim, daqui 6 anos. 6 né? anos. Uhum. Então, nós temos o Brasil, ele tem a maior velocidade de crescimento no menor tempo possível, né? E isso é preocupante porque nós não temos estruturas, né, e não temos produtos, né, seja um simples shampoo, né, que fale a linguagem dessa pessoa mais longeva. Então, eu mesmo, né, já me confundi várias vezes em comprar o condicionador ao invés de shampoo no supermercado. Não sei se isso já te ocorreu. Mas há uma carência muito grande, principalmente de nós que temos cabelos brancos, né? antes antes do tempo, né? Antes do tempo. Mas veja que eu me lembro quando eu era criança, eu via o meu avô com 50 anos, nossa, ele era muito velho, né? Hoje, 50 anos, você ainda tem pessoas participando do Iron Man, né? Então, muda muito essa característica da pessoa idosa. O caso do Abílio Diniz, que faleceu esses dias, né? Com 80 Exatamente. e poucos, já 80 e muitos, né? Mas participando né? de maratonas e tudo mais. Então, esquiando, né? Muda completamente a partir do momento que você tem acesso também a tudo isso que você falou, né? Saneamento e tratamentos, etc. Mas o ponto crucial é que nenhum país do mundo, né, mesmo que aqui na América Latina tenha 71% de crescimento nos próximos 6 anos, a Europa tem 25% de crescimento. Quer dizer, mesmo a Europa não tem produtos imobiliários, né, ou instituições que consiga abrigar em número suficiente as pessoas idosas que nós vamos produzir aí nesse futuro. E o Brasil é muito crítico nesse processo, porque a nossa memória afetiva, né, Bessa, ela nos reporta aos asilos, né, que eram entidades muito prisionais, né? Não é uma coisa para... Falando uma linguagem assim bem popular, lugar de velho é no asilo, né? Assim que as pessoas, né, a nossa cultura, né, acho que é isso que você está falando. Né? Porque quando nós nos remetemos a essa memória, sim, a gente pensa no asilo e a gente pensa naquele ambiente escuro, triste, depressivo e tal. E a gente não pensa que pode ser divertido, que pode ser diferente, que a gente possa potencializar a nossa longevidade nessa época, né? Então, quantas pessoas nessa época estão mais tranquilas e querem desenvolver alguma nova habilidade, como uma língua estrangeira, como um instrumento musical, e acabam muitas vezes não tendo essa oportunidade, né? Então, a gente precisa passar por um aculturamento, né? Mas esse aculturamento ele também impacta em termos produtos imobiliários, né? Então apartamentos, casas, enfim, melhor preparados para abrigar essas pessoas. Ou seja, virou um filão de mercado, inclusive. Sem dúvida, né? Porque ainda que seja, a gente calcula em torno de 1 a 4% da população idosa que tem recursos financeiros e condições psicológicas para migrar para uma moradia assistida, tá? Então, se a gente pensar dessa forma, veja, não é uma coisa popular. Então, para aquela pessoa que não tem uma renda razoável, ela vai depender ainda de políticas públicas, isso sem dúvida. Mas para aquela pessoa que tem renda, né, ao invés de você criar uma superestrutura na tua casa, né, que é dispendiosa, e acaba isolando aquela pessoa idosa do resto do mundo, você cria uma bolha e fecha aquela pessoa naquela bolha, e isso é um acelerador de depressão. A gente pode ter, sim, uma espécie de resort, né? Quantas pessoas idosas acabam viajando de navio permanentemente, né? Então, para conhecer pessoas, para ter uma socialização maior, para desenvolver novas habilidades, né? Para manter aquelas habilidades mais ativas e mais independentes tanto quanto possível. Então tudo isso daí são movimentos que a gente acaba percebendo na sociedade
e que leva ao desenvolvimento desse filão que você está falando, né? De grandes incorporadoras já olharem para esse mercado da longevidade com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de critério, porque você oferece uma vida mais ativa e mais independente para essa pessoa idosa. Pois é, e aqui em Curitiba mesmo nós já temos, né, empresas do setor aí da construção civil já desenvolvendo esse tipo de produto, né? Sim, no Brasil inteiro, só a nossa empresa, só a BioEng, ela está desenvolvendo cerca de 1.000 apartamentos hoje no Brasil. Né? 1.000 apartamentos? 1.000 apartamentos. Né? Então, voltados para esse público. Voltados para o público idoso. Então, realmente é bem expressivo. E Curitiba foi uma das primeiras cidades a lançar esse tipo de produto. Né? A construtora Laguna desenvolveu um projeto chamado BIOS, que eu tive o privilégio de fazer parte da equipe de projetos. Que fica aqui no JVV, Cabral, aqui, né? No Cabral JVV. Com 108 apartamentos voltados para o público sênior. Né? E são apartamentos, veja, é a tua casa. Então a gente usa muito o termo age in place, que é você envelhecer na tua própria casa. Por que isso, Bessa? Porque o medo do idoso australiano, americano, francês e brasileiro é exatamente igual. É o medo de ser abandonado, é o medo da família simplesmente largar numa instituição dessas e não visitar mais. É o medo de ser bem tratado. Nessas chamadas ILPI, né? Nas ILPIs, que são mais institucionalizadas. Instituições de longa permanência, né? Então, essa proposta, por exemplo, da construtora Laguna e de várias outras incorporadoras é uma proposta um pouco diferente disso. Tá, mas e por que eu não mudo o meu projeto e não crio elementos dentro desse projeto que potencialize a longevidade e esse sujeito não precisa sair de casa para ir para um asilo, para ir para uma instituição. Que ele possa ficar na sua casa. Ou até essas casas de repouso que tem aos montes por aí também, né? Exatamente. Você passa em qualquer bairro de Curitiba, em qualquer, não digo, mas em muitos bairros você vê lá uma casa, uns idosos na varanda, sentadinhos ali, senhoras, homens também. Quando você consegue ver. Porque normalmente, e esse é um outro problema de aculturamento, normalmente você não enxerga atrás dos muros. Então, por isso que a gente vê volta e meia na imprensa, né? Idoso foi maltratado e vigilância sanitária fecha a casa de repouso em tal lugar. Porque não há uma permeabilidade urbana, né? A sociedade ela acaba escondendo essas pessoas, né? E a proposta não só da Laguna como outras incorporadoras, e a nossa proposta enquanto desenvolvedores de projeto é poder permitir que haja essa troca, né? Então, muitas vezes chega lá um incorporador que fala: Norton, eu tenho um terreno numa chácara que tem um lago, que é contemplativo, e idoso gosta de ficar mais isolado. Não, idoso quer ir no shopping center, quer participar da vida urbana. Fora isso, né, os filhos, os netos, eles têm que ter a oportunidade de tomar um café com o pai, almoçar com a mãe, jantar, o neto jantar com a avó. Então, se essas organizações, se esses empreendimentos se localizam fora do contexto urbano, fica muito mais difícil de você ter essa troca e essa agilidade, né? Então, por isso que a gente sempre aproxima esses empreendimentos de universidades, de escolas, de shopping center, da onde a pessoa está habituada a transitar. E um dado interessante sobre Curitiba, especialmente, é que nós temos uma carência de aproximadamente 15.000 unidades habitacionais voltadas à população idosa. 15.000? Ou seja, então é um mercado aí que está só começando, né? Tem muito chão pela frente. Está muito embrionário. Né? A Laguna lançou esse empreendimento com 108 apartamentos, mas ainda tem 15.000 aí de carência. E já foram, você sabe se... 88% vendido, foi a maior velocidade de vendas até hoje. Eu me lembro que eu estive lá no lançamento desse empreendimento, visitei o apartamento decorado, né? Fui fazer uma cobertura, visitei o decorado, não sei, confesso que eu não me lembro se o prédio já está todo pronto, já foi inaugurado, entregue. Não, ele entrega no próximo ano. Ainda ano que vem. Ainda ano que vem. E o apartamento é todo, né? Ele não tem nenhuma barreira, banheiro adaptado, né? Tudo. E é projeto seu.
Eu fiz parte da equipe de projetos. Sim, você foi digamos, o consultor para essa área exatamente. Né? Claro que deve ter tido um escritório de arquitetura que projetou, o engenheiro que cuidou da obra em si, mas o olhar para o futuro morador ali, você que fez que deu a consultoria. Foi. Na verdade, quando eu fui chamado para fazer parte desse empreendimento, esse empreendimento, o BIOS, eles são 2 torres. Uma torre é Medical Center, outra torre é residencial sênior. Quando eu soube que ia ser um residencial, não era para ser sênior, eu lancei a ideia, né, porque nós já tínhamos feito 6 projetos nos Estados Unidos, né, nessa área de senior living, e lancei a ideia e o desafio. Olha, vocês sabem o que é senior living? Não sabemos. Querem entender? Não. E eles foram muito abertos à captação desse conhecimento. Tanto é que nós levamos... O BIOS é o primeiro, então? O BIOS é o primeiro. Tanto é que nós levamos a diretoria para os Estados Unidos para conhecer esse conceito, e daí eles voltaram de lá absolutamente convencidos, encantados com esse processo. Porque, Bessa, veja, o que diferencia o empreendimento imobiliário hoje? Né? Vamos dizer assim, eu tenho 2 prédios. As construtoras e as incorporadoras, elas estão brigando pela venda de tijolo, mas não existe um propósito no entorno desse empreendimento. E quando parece que é uma competição para ver quem faz o prédio mais bonito, mais moderno, mais isso, mais aquilo, né? O meu tijolo é mais bonito que o teu, né? Alguma coisa assim. Quando você agrega propósito, então qual que é o propósito do BIOS? O propósito do BIOS é te dar uma longevidade mais ativa, mais alegradora, mais acolhedora, tanto quanto for possível em termos individuais, porque o envelhecimento é distinto de pessoa para pessoa. Então, quando você agrega esse valor e quando o consumidor enxerga esse valor, até o teu metro quadrado ele é mais valorizado, né? E tem cálculo para isso, em torno de 20% a 40% de valorização sobre o preço do metro quadrado em geral. Olha só. E tem muita gente hoje que mora em apartamentos duplex ou triplex, né? E nem todos têm elevador interno, né? E aí, a partir de uma certa idade, isso vira um problema para o morador, né? Eu lembro que tinha uma época que era moda você fazer o apartamento com desnível, né? Para lareira, né? Todas essas coisas. Então, tudo isso daí, se você citou muito bem, né? Muitas pessoas compram o sobrado, né? Que tem escada interna. Não precisa nem ser apartamento de altíssimo padrão. Não, nem precisaria duplex, ser. Né? Mas, ou casas muito grandes, né? Que às vezes tem 2, 3 pavimentos. Enfim, e se esquecem, né? De que não precisa nem ser longevo, né? Se você quebrar a perna ou acontecer algum problema, você já vai sentir esse tipo de dificuldade. Mas quando você tem algumas debilidades naturais, né, vindo através do envelhecimento, você fica mais sensível a essas questões, né? Então, por exemplo, não só as escadas que são, ou desníveis, né, que são degraus, que são evidentes, mas, por exemplo, tapetes, né? Tapetes e carpetes, onde a pessoa... São os grandes vilões aí dos idosos. Né? A pessoa tropeça, cai, e quantos casos a gente tem? A pessoa estava indo muito bem, estava rígida, mas caiu, quebrou a bacia, aí ficou mais debilitada, daí ficou com medo de sair, e daí ficou mais reclusa, e isso leva a uma depressão. Tem a questão daquela pessoa que se levanta durante a noite para ir no banheiro, né? Você tocou num ponto fundamental. Porque você está dormindo, está tudo escuro. Você vai no banheiro e você consegue ir até o banheiro. Daí você acende a luz. Né? Quando você sai do banheiro, você está ofuscado pela luz do banheiro. E aí o teu olho até se adaptar demora. Então as quedas normalmente ocorrem normalmente quando você sai do banheiro, não quando você vai no banheiro. Você apaga a luz de novo, mas o teu olho ainda está com aquele efeito. É na volta então para cá? É na volta. Então, e também, de novo, né, os tapetes, né, que acabam tendo E esses apartamentos adaptados já tem luz, aquela luz de sinalização, assim, né? O piso ele é antiderrapante, mas é um antiderrapante que permite a marcha da pessoa idosa, que a marcha é mais arrastada. O carpê, por exemplo, segura demais a marcha. Então ele acaba tropeçando também numa superfície muito áspera. Então, veja, são elementos de portas mais largas, corredores mais largos, para permitir que uma pessoa
possa te auxiliar na marcha, na caminhada. Não precisa nem ser cadeirante, né? Mas precisa ter espaços, né? Não precisa ser um grande apartamento também, mas precisa ter espaços que sejam acessíveis. Né? Sim, sim. Sobretudo acessíveis, né? E isso impacta em iluminação mais adequada, em cores, né? Em mobiliários. Então existe uma série de técnicas que a gente incorpora dentro desses apartamentos e até mesmo tecnologia, né? Não sei se quando você foi fazer a cobertura, você chegou a ver um robô que nós colocamos lá dentro. Era um robô de telepresença. Não me lembro. É um robô que é fabricado aqui no Brasil, aqui em Curitiba, inclusive, né? E a cabeça do robô é um tablet que roda o script da Alexa, do Google Home, enfim. Então você consegue conversar com o robô e consegue automatizar a tua casa inteira através do robô. E consegue fazer a teleconsulta, né, a telesaúde, consegue conversar com o filho como se fosse uma teleconferência. Então essas tecnologias assistivas, elas acabam fazendo com que a tua independência seja maior, né? Que você seja mais autônomo. Claro, e é uma, acho que dá para chamar até de uma revolução silenciosa que está acontecendo aí, né, Norton, nesse mercado, né? Porque assim, a gente vê muito lançamento imobiliário, mas aquele tradicional, convencional, né? Venha ver o nosso visitado decorado, você chega lá, aquele super apartamento bacana, bonito, com o que tem de mais legal, moderno, mas é para uma faixa etária, né? Digamos aí a faixa etária aí dos 30 a mais, entre 30 e 50, entre 30 e 40 e poucos, né? 45 talvez. E você não vê, né, ainda, assim, né, é uma coisa que esse mercado aí para a população mais velha ou para os chamados idosos ainda é uma coisa que está acontecendo assim de forma muito silenciosa, né? Muito gradual. Agora, note o seguinte, no Brasil, em 2022, nós tínhamos uma movimentação, um poder de compra das pessoas 60 a mais de 1,2 trilhões de reais. Então, as incorporadoras não observarem esse movimento é um erro estratégico tremendo. Né? Quem compra o carro de luxo hoje, Bessa, não é o garotão de 30 anos. Né? Então você realmente tem nessa parte da população esse desejo, inclusive, de poder adquirir um apartamento de melhor... E quando a gente fala de idoso, a gente não está falando daquela pessoa de 80, 90 anos, né? Eu até carreguei no 80, como se 80 fosse, né? Não, hoje em dia, né? O Ney Matogrosso está com 81 anos e rebolando no palco. O Mick Jagger, né? Então, Roberto Carlos vai fazer show na arena agora com 83 e por aí vai. Mas assim, mas não é só para essa pessoa dessa faixa etária, né? Acho que pelos, sei lá, se é pela Organização Mundial da Saúde, ou o idoso é o cara acima de 60 anos, né? Aqui no Brasil. Tá? Na Europa é 65 mais. 65 mais. Nos Estados A Europa Unidos... já dá uma lambuja, né? Já. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem incentivos financeiros para compra de apartamentos 55 mais. Então, você tem uma comunidade, por exemplo, nos Estados Unidos, que se chama The Villages, na Flórida, tem 120 mil casas, 180 mil pessoas morando lá. Criança não entra, você só pode comprar uma casa acima de 50 anos. Né? É a comunidade que mais cresce e, curiosamente, Bessa, é a comunidade que mais tem doença sexualmente transmissível nos Estados Unidos. Quer dizer, uma comunidade bem ativa, literalmente. Bem ativa. E isso muda, inclusive, a forma da gente projetar algumas coisas. Né? É mesmo. Você veja, nesses empreendimentos sênior, a gente sabe que o cérebro da gente, com o passar dos anos, ele encolhe de tamanho. Tá? E um dos processos dessa diminuição de volume cerebral é o desenvolvimento de Alzheimer. Tá? Por exemplo, das demências, dentre as quais Alzheimer. Se você jogar videogame todo dia, o hipocampo cerebral, que é uma das estruturas do cérebro, aumenta de volume. E aí é um fator de proteção da doença de Alzheimer. Então, quando a gente projeta um empreendimento sênior, a gente tem que projetar também uma sala game. Olha só, justamente tem que pensar nisso, então. Tem que pensar nisso. É bem diferente, né? Bem diferente do que um prédio normal. Bacana. E bom, e é sobre tudo isso e acho que também outras coisas mais que você vai tratar nesse curso, nessa pós, né? Que você foi convidado para ser professor no sistema Albert Einstein de ensino em São Paulo, né? Sem dúvida. Que começou já no sábado passado.
Exatamente. Dia 24. Exatamente. O nosso interesse é que cada vez mais pessoas sejam sensibilizadas, né, a pensar nessas moradias para as pessoas idosas e em tudo que orbita o envelhecimento, né? Então, como eu te falei, apesar de ser engenheiro, né, e tudo mais, e pensar só no projeto arquitetônico desses espaços, a gente tem que levar em consideração esses outros fatores de desenvolvimento da pessoa, como a sala de games, como, enfim, fatores de luminotécnicos, de mobiliário, etc. Então não é uma coisa só do projeto arquitetônico, mas é poliglota. Não é só tirar barreiras e nivelar o piso. Não. É uma integração de várias disciplinas, de vários conhecimentos, especialmente na área de saúde, para que a gente possa ter uma velhice mais independente, mais ativa, né, e mais alegradora aí com os nossos parceiros, amigos. Afinal, a gente está vendo aí, né, por exemplo, Ari Fontoura, né? 90, 91 anos, o cara posta todo dia e fazendo um monte de coisa. Não sei como é que é a casa onde ele vive, o apartamento, mas enfim, que aliás ele é curitibano, né? Então, exatamente. Então que a gente possa abrigar todas essas pessoas de uma forma mais adequada, né? Norton, infelizmente o nosso tempo já chegou ao final, mas quero agradecer muito aqui a tua vinda ao Grandes por Bessa para falar desse tema que é super importante, né? Uma coisa que eu acho que as pessoas precisam estar atentas a isso, né? Como eu vou, porque as pessoas pensam muito em aposentadoria do ponto de vista só financeiro, né? Como é que eu vou preparar a minha velhice, né? Mas às vezes o cara pode até ter dinheiro, mas de repente está ali numa condição, vivendo, né, num lugar que não está, ou de repente a família até, a gente vê muito isso, infelizmente, né? Passam a mão na poupança do idoso, colocam ele lá numa instituição qualquer. Tem isso também, tem isso também. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Realmente faltam produtos imobiliários para esse público e a gente tem a esperança que cada vez mais a gente tenha elementos de destinação adequada dessas pessoas para uma moradia mais saudável. Parabéns por esse convite aí que você recebeu, né? Eu acho que chamaram a pessoa certa, tá bom? Obrigado. Espero recebê-lo aqui numa próxima oportunidade. Maravilha. E a você que acompanhou esse Grandes por Bessa deste sábado 2 de março, meu muito obrigado, um ótimo final de semana a todos e até o próximo. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News, de volta sábado às 11 horas da manhã.